Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. E hoje eu não sou entrevistado, hoje eu sou entrevistador. Hoje quem tá aqui comigo é o Dr. Rafael Duarte. Se apresenta aí, mano. Tudo bem, gente? Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado, Pedro, pelo convite. Acho que é um momento muito importante da gente disseminar informações corretas, né? A gente recebe muitas informações. E hoje a gente vai fazer uma discussão aqui leve, né? Contextualizando com o mercado digital, com você que trabalha através da internet e te dando informações embasadas sobre a nossa situação epidemiológica, né? Meu nome é Rafael Duarte. Eu sou, na verdade, anestesista, sou intensivista também, trabalho em ambiente de CTI e tal, centro cirúrgico. Mas a gente está sendo bombardeado e está o tempo todo lendo diversos artigos sobre essa situação atual e a gente vai discutir hoje de forma clara e leve para você se contextualizar e saber o que você pode fazer, de que forma você pode contribuir aí para a sociedade e para a sua família também nesse contexto. É isso aí, a gente vai então falar um pouco hoje sobre esses desafios impostos pelo coronavírus, né? Então, como que a gente pode superar esses desafios, identificar também, cara, o que é mito, o que é verdade, né? O Rafael, eu brinco com isso, né? Sempre que eu tô com ele, mas, cara, ele é o cara de medicina que eu mais confio e é a pessoa, assim, que eu vejo que se esmera em tudo que faz, né? Não é por acaso que ele tá hoje já indo, inclusive, ser médico nos Estados Unidos, já fez os estágios lá e tudo mais, trabalha hoje nos melhores hospitais do Rio de Janeiro, que inclusive eu não posso citar os nomes aqui para não comprometê-lo, né? Porque ele não está falando aqui no podcast em nome desses hospitais, ele está falando como um amigo meu que entende muito bem desse assunto e vai poder desmistificar essas questões. Então, assim, como o nosso compromisso aqui na Mentalidade Empreendedora é trazer para você o que você pode fazer para começar a escalar o seu negócio digital, lidar com a situação atual e saber como navegar dentro desse ambiente, principalmente, né, nesse ambiente de crise que a gente está vivendo, que é um fato, né, se faz necessário a gente se posicionar, não só se posicionar, mas trazer também esclarecimento, trazer possibilidades. A gente não quer fazer desse episódio aqui, né, Rafa, a gente conversou um pouco antes, a gente não quer fazer desse episódio aqui um terrorismo, nem nada disso. A gente quer trazer as verdades para a mesa, com base em alguém que está, cara, estudando os artigos que estão sendo publicados a partir da China e de tantos outros países que estão sofrendo com o corona. Então, a pessoa está pegando informações diretas da fonte, que está vivendo a realidade de grandes hospitais, vendo essa realidade, que conhece a realidade do nosso sistema de saúde, que, infelizmente, é um sistema precário de saúde. Então, também trazer essas coisas para a mesa e do meu lado aqui eu quero também trazer para vocês possibilidades, porque, cara, o mercado digital, a gente vai falar mais disso, mas o mercado digital, talvez eu possa dizer graças a Deus, né, vai ser talvez um dos menos afetados com esse impacto, né, e eu vou te ajudar a se preparar para isso, né, a partir dos conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo desses anos, navegando dentro desse ambiente digital. Então, assim, para a gente começar, Rafa, eu queria que você trouxesse, cara, qual que é a realidade, cara? Qual que é a real do coronavírus, né? A gente vê um monte de gente falando um monte de coisa por aí, mas eu queria trazer, assim, a tua visão, qual que é, quando você descobriu, quando você olhou, parecia que era pequeno, agora grande demais, como que é esse negócio? Qual que é a tua visão, de forma bem, bem sincera para a galera? Uhum. Olha, eu confesso que eu subestimei quando eu vi os casos na China, né? Começou em dezembro, na verdade, na China. A gente começou a ver mais na mídia de forma mais pesada a partir de janeiro e fevereiro. E eu achei realmente que isso não fosse chegar forte no Brasil ou nas Américas, na verdade. Só que eu estava redondamente enganado, né? E aí, até por ver que, na verdade, a maioria dos doentes tem uma manifestação muito leve, eu ainda subestimei também, né? Mas aí eu fui me aprofundando e fui vendo algumas consequências e realmente a situação que a gente vive hoje é uma situação emergencial. Não é à toa que grandes eventos esportivos estão sendo cancelados, os voos da Europa para os Estados Unidos foram fechados. O impacto econômico disso
sem precedentes, né? Então, se você vê a NBA cancelar eventos, imagina quantos milhões de dólares não estão em jogo nisso, e muitos outros eventos cancelados, eventos médicos e congressos em geral, todos cancelados. Então, o impacto social realmente gigantesco. A grande preocupação em relação a esse vírus especificamente, esse é um novo coronavírus, tá? A gente já teve uma epidemia de coronavírus em 2003. Esse é um novo coronavírus e um grande detalhe é que ele tem uma infectividade muito alta, né? Ele se espalha muito facilmente, né? Ele pode ficar na superfície, por exemplo, por até 9 dias. Tá? Ele causa doença prolongada. Então, assim, se você for pensar o impacto em milhares de pessoas, né, é importante citar que 80% dos casos são leves, né, incluindo assintomáticos. E olha o poder de transmissibilidade de um caso assintomático. Se eu não estou tossindo, se eu não estou com febre, e se eu sou jovem e não morro da doença, eu estou circulando livremente. Então, eu estou carreando a doença. A infectividade é alta por isso. Tá? Então um problema é esse, o fato de, por não ter sintoma, tô de boa, vou continuar vivendo minha vida, e aí Exatamente. eu tô transmitindo ali sem nem saber que tá transmitindo. Perfeito. Um vírus seria burro, digamos assim, se ele infectasse uma pessoa e matasse aquela pessoa. Se ele fosse grave o suficiente para matar todo mundo que ele infecta, beleza, ele não ia ser transmitido. A grande situação do coronavírus é que ele causa, na maioria das vezes, uma doença leve ou assintomática. E que os jovens, que são as pessoas que mais se movimentam no mundo, são as pessoas que não morrem da doença, não são paralisadas pela doença, né? Elas têm uma doença leve, estão ali com tosse ou um pouco de febre, mas às vezes estão até circulando, ou às vezes não estão sentindo nada e estão em contato com as pessoas da família, né? Mas o grande destaque aqui são para os idosos, né? Para você ter uma noção, abaixo de 40 anos a mortalidade é de 0,2%. A gente praticamente viu raríssimos casos em crianças, né? Apesar de terem casos descritos, inclusive casos graves, mas isso é exceção, né? Agora, quando você passa de 70 anos, a mortalidade já chega a 8%. Quando você passa de 80, chega a 14,8%. Isso considerando só a idade. Então, o destaque para a gente é proteger realmente as pessoas mais idosas e as pessoas que têm outras doenças associadas, né, como câncer, hipertensão, diabetes. Essas pessoas, elas têm, por si só, cada uma dessas doenças também já aumenta a mortalidade. Então, essa mortalidade que eu dei de 15% acima de 80 anos, ela é uma mortalidade considerando só a idade. Agora, se você for pensar que a maioria dos idosos, eles têm também outras doenças, por exemplo, o velhinho que tem pressão alta e que tem diabetes, se você for considerar a mortalidade específica desse velhinho, desse idoso, por exemplo, minha avó, por exemplo, ela tem uma mortalidade muito acima de 15%, né? Então, a chance da minha avó especificamente morrer se ela for infectada por coronavírus, provavelmente deve passar de 50%. Tá? Morrer de insuficiência respiratória. Então o impacto é muito grande, porque se eu coloco no N aí de milhões e milhões de pessoas, aqueles 20% que podem precisar do sistema de saúde e aqueles 5% que devem precisar de CTI, né, que é o ambiente de pacientes mais graves, que precisam de ventilação mecânica, né, de intubação, o nosso sistema de saúde não tem como suportar. Nenhum sistema de saúde no mundo, na verdade, tem como suportar esse movimento. Tanto que na Itália a gente está vendo agora realmente uma situação de catástrofe, de calamidade, né? Porque eles estão tendo que escolher quem vai ser tratado ou não. Os pacientes mais idosos e mais graves, inclusive, não estão podendo ser tratados, porque seria vamos dizer, um gasto de energia e de recurso com alguém que realmente não tem como sobreviver. Caraca, que doideira. Então a situação realmente é bem complicada. Eu acho que um ponto aí, né, que talvez a maioria das pessoas não fique presente é para esse fato que você falou, o seguinte, que eu vejo muito online, eu tô vendo a galera, né, tem a galera que tá levantando a bandeira da prevenção, e eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que é fundamental a gente se posicionar e se prevenir, né? Inclusive a gente está preparado já para estar para home office e tudo mais, tá ligado? Então isso é uma coisa importante. Um outro ponto é que eu vejo umas pessoas falando assim, mas vai parar, você se prevenir, você vai parar e vai parar de andar porque o vírus não mata ninguém, tipo assim, não mata proporcionalmente, né? E eu acho que esse é o ponto que você falou, que eu acho que traz essa presença pra galera, que beleza,
o vírus, pelo fato dele matar pouco, né? Pouco, a gente se abre para... Então, dane-se, deixa ele transmitir. E aí, essa proporção ela vai tomando, vai ficando grande. E aí, com as pessoas hospitalizadas, vira um efeito em cascata, onde a gente pode, inclusive, chegar nesse caso, né, que a Itália está sofrendo, infelizmente, nesse momento, né? Que é uma realidade, não é uma coisa assim... porque, cara, tem um monte de teorias da conspiração, né? O vírus veio da China pra não sei o quê, pra matar o mundo. Pra facilitar o mercado chinês, né? Cara, como que você tá vendo isso, olhando essa realidade dentro do sistema de saúde, cara? O que você vê e como que você vê essa parada? Eu vejo que tem muita informação rodando, né? Eu acho que eu nunca fui tão bombardeado com informações. Então tá na hora da população, de vocês que estão ouvindo esse podcast, né? Vocês que curtem o marketing digital e tal, tentarem focar em informações que realmente são confiáveis, né? Informações oficiais também, tá? Do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, tá? De especialistas, para não ficar esse disse-me-disse e para você entender como você pode ajudar como cidadão a conter essa epidemia, né? Então, a minha visão, assim, é como você falou, o sistema de saúde, ele já é precário e ele já é... O sistema de saúde público, né? Falando especificamente do Rio de Janeiro, que é onde eu exerço a profissão, o sistema de saúde público do Rio de Janeiro, ele já é falido, fora de uma situação de epidemia. Infelizmente, a gente não tem insumos básicos, não tem recursos básicos em situações normais. Agora o governo está se mobilizando para aumentar o número de leitos de CTI. Por exemplo, eu trabalho no Instituto do Cérebro, onde a gente faz neurocirurgias intracranianas que vão parar as cirurgias eletivas marcadinhas, né? Com data marcada e tudo mais, só para receber pacientes graves com coronavírus. Pra você ter uma noção da importância da coisa e da necessidade de preparo. A gente, como a gente conversou aqui antes, a gente está tendo o privilégio de ter visto as coisas certas e erradas que aconteceram na China e certas e erradas que os europeus fizeram e a Itália também, e a gente está tendo a oportunidade de aprender com a experiência deles para tentar conter isso de uma certa maneira. Mas a gente vê que até ontem, no Rio de Janeiro, a gente tinha 234 casos confirmados, a gente já está dentro de uma transmissão comunitária, e a transmissão comunitária é aquela em que a gente já não identifica mais a fonte transmissora exata. Foi um viajante que trouxe. Não, uma pessoa está passando para outra e uma pessoa infectada passa para 3 pessoas em média. Então, dentro disso, a gente está observando que o número de infectados está tendendo a aumentar 10 vezes ao dia, e se a gente seguir essa projeção, no início de abril a gente pode estar em torno de 25 mil casos. Se você botar que 5% precisam de terapia intensiva, ventilação mecânica, né? Ser entubado, de recurso de saúde intenso, médico em cima ali, a gente tem aí mais de 1.200 pessoas precisando disso e a gente não suporta isso. Então, isso só no estado do Rio de Janeiro. Isso só no estado do Rio de Janeiro. Então, eu espero que a gente não chegue lá. E como a gente não vai chegar lá? A gente não vai chegar lá ficando em casa, lavando as mãos, evitando aglomerações. Isso é o melhor que a gente pode fazer, porque a gente tem dificuldade de se incluir, né, nessa situação como parte disso, ou como uma peça fundamental para evitar chegar nesse ponto, mas nós realmente somos, porque o vírus, como a gente falou, é uma partícula inerte. O vírus não se move de um lugar para o outro. Quem leva ele somos nós, né? Então, quem leva ele somos nós quando nos aglomeramos, quando botamos as mãos e não lavamos. Então, assim, evitar ao máximo tocar na chamada área T da face, né? Olhos, nariz e boca, né? Porque o vírus ele vai sempre entrar por aqui. As formas de transmissão são 2, né? Através de gotículas, né? Então, a gotícula não viaja a mais de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, então essa distância é importante também. E a questão das mãos é uma questão central, de você encostou e tal, você sempre lavar suas mãos e não levar as mãos à face. Cara, diante dessa realidade onde a maioria das pessoas vai precisar, se mobilizar nessa direção, né? Você vê o trabalho remoto, você vê essa coisa da gente realmente trazer isso como uma coisa que precisa ser feito, como uma possível solução real,
para a contenção disso? Como que você enxerga isso? Eu vejo que quem tem possibilidade de trabalhar de casa, usando a internet, realmente é incrível, é um privilégio, na verdade. Né? Porque você vê que a maioria, não é a realidade da maioria, até dos trabalhadores. Você vê Rio de Janeiro, infelizmente, os metrôs, o BRT, o trem, estão lotados de pessoas. Então, ainda estão lotados, a doença está se transmitindo ali livremente. Então, se você trabalha com marketing digital, se você produz conteúdo online, se você vende, né, produtos e serviços online, se você vende o seu curso, seu conhecimento online, né, você é um grande privilegiado. E se você tem como ficar em casa nesse momento, né, ou se você foi liberado, tem funcionários de escola, por exemplo, que foram liberados, né, outros que não têm como ser liberados, médicos, bombeiros, policiais, mas se você às vezes está em casa, o que não é férias, você pode aproveitar esse período, né, para produzir o seu conteúdo, para se aprofundar no marketing digital, para fazer o curso online que você já pretendia fazer. Então é um momento. E se você pode trabalhar de casa, fazer reuniões até, né, remotamente, né, usando a internet, é incrível, é muito importante isso. Todos que têm essa possibilidade, aliás, isso é um conselho oficializado, todos que têm essa possibilidade de trabalhar de casa, isso é um conselho realmente do Ministério da Saúde, trabalho de casa. Tá, então isso para agora, agora. Cara, já é uma coisa, se é possível. Se você tem a opção de não sair de casa para trabalhar, por favor, faça esse bem à sociedade e fique em casa. Caraca, o negócio tá brabo. Sinistro. Bom, cara, então, diante desse ambiente, né, de crise, né, a gente precisa, como empreendedor, encontrar oportunidades, encontrar possibilidades, né? E eu quero dividir um pouquinho com você que está vendo a gente, né? E o Rafael pode, né? Rafael, apesar dele ser médico também, ele entrou nesse mundo, né, cara, do conteúdo online, tá criando suas coisas. Ele ajuda outros médicos, né, com desafios que eles têm online também. E eu quero trazer para você que está vendo a gente solução, né? Solução para isso. Rafa, como que você está vendo essa questão do mercado de educação online nesse momento de crise, nesse momento de desafio? Assim, qual que são os seus olhos observando todo esse cenário e vendo o mercado da educação online? Então, dentro desse contexto de você precisar ficar em casa ou trabalhar de casa, né, o mercado da educação online ele é perfeito. Tanto para você que quer oferecer um conteúdo online, que quer vender um conteúdo online, né, você pode aproveitar esse tempo para produzir mais seus conteúdos online, tá? Quanto para você que é um consumidor de conteúdos online, né? Porque realmente você está em casa, você está ali no seu quarto, está ali com o seu computador, ou em qualquer lugar do mundo você pode utilizar essa ferramenta. Então, legal. Realmente não vai sentir essa... Uma coisa prática assim, para a galera, então, poder começar a pensar. Eu vou falar de algumas ferramentas que a gente usa, que tem facilitado esse processo e que são as ferramentas que estão permitindo a gente ir para casa e ficar em casa, né? E ficar para se prevenir do corona, né? E essas ferramentas são o seguinte: a primeira ferramenta que a gente usa aqui dentro do Mentalidade Empreendedora e que permite a gente se manter conectado mesmo online é o Slack, né? Talvez você já tenha ouvido falar nela. Ela basicamente cria um escritório virtual para você, com divisão de salas, e nessas salas você pode se reunir por produtos e coisas desse tipo, né? É como se fosse um WhatsApp corporativo sem áudio, né? O malefício é esse, né? E acaba se tornando também de alguma forma um benefício, porque você pode fazer pesquisas e recuperar as mensagens de forma mais fácil. Então a gente tem um canal onde o nosso time fica ali durante todo o período de trabalho, a gente fica falando ali no Slack o tempo todo, né? Uma outra ferramenta que tem facilitado a gente também, né? E justamente foi uma das coisas que eu tracei na última reunião de liderança aqui, é a utilização de um canal próprio, de uma sala própria do Zoom. O Zoom.us, inclusive, é um dado interessante, Rafa. Ela subiu 900%, cara, as ações dessa empresa nesse período. Caramba. Porque ela é uma empresa justamente de teleconferências e tudo mais, e é a que tem a melhor latência, né, de utilização. Incrível. É o que a gente já usa para mentoria, já usa para os encontros online do Mastermind, e agora
a gente está utilizando ela também para esse contato contínuo entre o time. Então a gente tem uma sala única, a galera entra e fica lá, né? E aí pode ficar direto lá, você pode ficar logado e se precisar falar com alguém é só abrir o microfone e falar, e tá, o time está conectado online e ele não tem tempo. Então você pode ficar durante todo o período de trabalho ali, né? É uma alternativa dada a maturidade do time, porque um dos grandes desafios do trabalho online, né, que até virou até meme aí na internet e tudo mais, o pessoal falou, vamos trabalhar de casa, aí os caras foram tudo pra praia, né? Tá no Rio de Janeiro, trabalhando em casa, não sei o quê, aí a praia lotada, né, todo mundo de praia, parece que foi férias, né, o que é uma falta de consciência, obviamente. Total. Né? Mas é uma realidade. Então, tipo, o cara vai lá, foi liberado. Então, a falta de maturidade do time é um dos desafios a ser rompidos durante esse período. Mas a gente está falando aqui com pessoas que têm consciência. Então, acredito que isso não vai ser um problema para você, né? Ir para o trabalho com o seu time aí. Se você já tem pessoas que trabalham com você, esse ambiente com Slack e Zoom são duas ferramentas que você pode utilizar para poder melhorar o teu trabalho aí. E outra, né, que é uma ferramenta de organização de tarefas, né, que nós utilizamos aqui na Mentalidade Empreendedora, que é o Trello. O Trello é uma ferramenta onde todo o time coloca lá as suas tarefas e a gente vai fazendo isso. E uma coisa também que facilita para nós esse processo remoto é a clareza em relação aos rituais de abertura e fechamento. Então a gente abre toda semana as tarefas da semana e fecha checando junto como time as tarefas que foram executadas, identificando o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar, e com isso a gente renova mais um ciclo de tarefas. Então a gente consegue manter essa regularidade de acompanhamento junto, né? E com isso também a gente facilita esse processo, né? Uma outra coisa importante, né, para esse tempo é o seguinte, cara, se você ainda não trabalha o teu conteúdo online, se você ainda não trouxe a habilidade que você tem, a profissão que você tem para o online, você tem agora, nesse momento, uma oportunidade de fazer isso. Verdade. Né? Eu e o Rafael, a gente vem conversando sobre isso, né? Sobre essa questão, né, dessa oportunidade. O Rafael, inclusive, ele é aluno do Revolução da Recorrência, né, que é um dos nossos treinamentos. Nesse momento a gente está com matrículas fechadas para ele, mas ele também faz parte da comunidade do Business Hacker, né, que nesse momento, se você tiver interesse, você pode entrar nela, tá? Vou deixar inclusive o link aqui na descrição desse episódio para você conhecer, né? É uma comunidade de pessoas que vendem o seu conhecimento na internet, que já transformaram o seu conhecimento ou que estão nesse processo de transformar o seu conhecimento em produtos online, e a gente compartilha as informações ali dentro, né? Inclusive, nesse mês, na comunidade do Business Hacker, a gente vai falar especificamente sobre essa questão de trabalho remoto, dada essas questões, inclusive para facilitar para o time ir mais fundo nessa questão, para não haver perda de performance durante esse período de desafios que a gente está vivendo, até porque a gente não sabe quando isso vai parar, né? Verdade. Diante do que o Rafael trouxe aí, abril a gente pode chegar em casos, né? Você tem uma visão de quando isso vai parar? Como que é essa? Existe uma curva esperada, né, de epidemias, tanto que a China entrou numa curva descendente já, mas como a gente, cada país também se comporta de uma forma. Isso, inclusive o comportamento da doença tem algumas, até em termos de taxas de mortalidade e tal, algumas particularidades que mudam de um país para o outro. Então a gente está no meio de uma situação um tanto quanto imprevisível para ser. Mas não tem nenhuma visualização? A gente tem uma visualização de se continuar do jeito que está, sem uma prevenção adequada, de no início de abril chegar só no Rio de Janeiro em torno de 24 mil casos. O que já representa uma demanda de em torno de 20% dessas pessoas precisando ir ao hospital e ser internada, e cerca de 5%, que dá quase 1.300 pessoas, 1.200 pessoas, precisando de terapia intensiva. E a gente já sabe hoje que nós não suportaremos essa demanda. Então essa é a nossa... Mas assim, e depois? Qual que é a descendência disso? Ainda não sabemos. Não sabemos. Não.
Então, ainda não sabemos. A gente pode a gente agora... tá vivendo tipo aquele The Walking Dead do vírus, né? a tipo, gente tá, meio isso, né? Da minha geração é a pior pandemia, né? Assim, é o que já, pelo menos que já chegou até mim, é realmente a pior pandemia. Eu vou estar cada vez mais ali lidando com doentes realmente acometidos, porque o hospital que eu trabalho ele foi designado só para isso. Então, eu diretamente vou estar convivendo com esses tipos de pacientes e essas complicações. E a complicação mais séria é a insuficiência respiratória mesmo, né? É uma pneumonia pelo vírus que acomete geralmente os 2 pulmões, a pessoa passa a não conseguir mais respirar sozinha e precisa de aparelhos. E o interessante de citar é que é uma doença prolongada, que geralmente, por experiências da China, a gente observou que os pacientes que são internados e até vão para o CTI, eles são de 2 a 3 semanas de internação. Então, realmente é caótico para o nosso sistema de saúde, porque não só o número de pessoas demandando atenção de saúde, às vezes complexa, é muito alto, como o tempo que cada pessoa demanda para sobreviver é muito grande também, porque vale ressaltar, não existe tratamento específico ainda. As pessoas estão falando várias coisas na internet, ventilam qualquer informação. O negócio de tomar vitamina. Tá aí um grande benefício da internet, né? Democrática, qualquer um fala, mas a gente tem que saber filtrar. Então, assim, existem estudos sobre vitamina C, não está confirmado ainda. Existem estudos sobre medicações, como até medicação que é usada na influenza mais grave ou em determinados pacientes, né, que é o Tamiflu, né, mas nada confirmado. Até antimaláricos estão sendo testados, né, e também outras medicações mais complexas e mais caras, anticorpos que nós fazemos em laboratórios, né, mas nada disso está confirmado. Ou seja, nesse momento nós não temos tratamento para o coronavírus, tá? Nós não temos tratamento para o Covid-19, que na verdade é o nome da doença. O tratamento é de suporte, ou seja, os pacientes mais graves, né, eles vão ser entubados e vão ficar lá sendo ventilados e a gente até o corpo se recuperar. Até o corpo se recuperar, né? E a cascata inflamatória, vamos dizer assim, o corpo tentando combater aquele vírus é que gera tanta gravidade, não é às vezes nem o vírus diretamente, é o nosso corpo combatendo o vírus. E não vamos ter vacina para esse ano, não tem perspectiva de ter vacina, quer dizer, eu não posso declarar que não vamos, mas as perspectivas são muito ruins, né? As perspectivas da gente ter uma vacina só para a próxima epidemia, para 2021, né? Então, o que a gente pode, como população, como cidadãos, como seres humanos, né? Falando assim, já que é uma situação que está cometendo o mundo inteiro, é realmente se conscientizar. O que você falou do pessoal na praia, né? É a dificuldade que tem de você se ver dentro daquela situação. Você está se vendo alheio. Eu não estou sendo acometido. Se eu for acometido, eu vou ter, na verdade, uma gripezinha, né? Com dor de garganta, com febre, com tosse, e depois eu vou melhorar. Só que não é assim. Então, essa conscientização realmente de todo mundo se ver como parte disso é a única coisa que a gente tem para fazer. Porque o sistema de saúde não vai tolerar tanta demanda por tanto tempo, não tem tratamento específico e não tem vacina. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Sim. Uma coisa que eu estava conversando com alguns empreendedores, né, da minha área, assim, e aí a gente estava falando sobre essa questão e olhando também para as perspectivas benéficas diante de todo esse caos, né? Óbvio que benéficas no que diz respeito a negócios, tá bom? Sim, claro, óbvio. Assim, a consciência das pessoas para o mercado online, ela vai mudar. Verdade. Tá ligado? Então, assim, é muito doido você ver tudo isso, né? Mas como empreendedores, eu acho que é importante a gente, além da consciência, de se conscientizar, a gente se preparar para o que vai acontecer, se preparando online, como eu falei, né, para o trabalho remoto, como uma opção. E um outro ponto é a consciência de compra das pessoas, que inicialmente é um pouco afetada por, cara, não sei o que vai acontecer, mas eu preciso continuar me preparando, eu preciso continuar desenvolvendo minhas habilidades, eu preciso continuar indo profundamente para um destaque dentro desse ambiente, para que minha família também não possa sofrer de outra coisa, né? Que é a pobreza, tá ligado? Tipo, vou me ferrar aqui, tem gente perdendo emprego agora, tem empresas de evento fechando, empresas de turismo quebrando, né?
E se talvez você que está vendo a gente está dentro dessa condição, está dentro de um ambiente mais frágil economicamente falando, é importante você dar passos para se reposicionar. É importante você dar passos para se aperfeiçoar. É importante você dar passos rápidos para poder ir fundo e se desenvolver, cara. E para mim, eu vejo essa onda de preparação para que a gente consiga também frear essa questão econômica que a gente está vivendo, que é loucura, né? Então, assim, acho que é fundamental você também ter essa consciência de, cara, a gente fala, né? Nós somos a comunidade de fazedores, né? No Bizenzec nós somos fazedores. Então, assim, cara, se você é um fazedor, não adianta ficar com medo nessa hora, não adianta se deixar bater pelo medo. Agora é a hora de você se prevenir, é a hora de você entender que a real cara, porque assim, não adianta a gente querer ser otimista, a gente saber da realidade e dar passos na direção de romper com essa parada. Não é terrorismo, né? Não é medo, né? É conscientização. Conscientização, tá claro, faz a tua parte, faz o que você tem pra fazer, tipo, como a gente tá fazendo aqui, se mobilizando pra que a gente possa prevenir e impedir esse avanço, pelo menos retardar esse avanço, né? De algo que é praticamente inevitável, essas transmissões. Mas quanto mais a gente conseguir retardar, melhor, porque dá mais tempo para o sistema de saúde também se regular, se ajustar para que a gente consiga conter e salvar o máximo de pessoas possível nesse processo, né? Agora, você como empreendedor, é importante, ou como o cara que está aí desejando empreender, cara, agora é a chance, agora é a hora. Talvez essa possa ser o motivo que estava faltando pra você dar o passo. Porque um monte de gente que segue a gente, Rafa, é aquele tipo de cara que fala assim: mas ainda não é meu tempo. Mas eu tô aqui aprendendo ainda. Cara, chegou a hora de você sair desse ambiente do aprendedor e virar um fazedor, né? E botar aquilo que está no seu campo da ideia, porque eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo de fazer um negócio online e eu ainda não... Cara, agora é a hora. Chegou a hora, agora é a hora. Por quê? Porque amanhã ou depois você vai ficar sem emprego, daqui a pouco, cara, um monte de gente que vira motorista de Uber na hora do desafio. Cara, não vai ter gente pra chamar Uber não, mané, porque não vai poder ficar pra um lado e pro outro. Então, tipo assim, todas essas coisas vão ser impactadas, cara. Transporte impactado, turismo impactado, né? Todas essas áreas, eventos são impactados. Então, cara, se você é de evento, cara, evento online, vai para online. A gente está vivendo essa realidade aqui. Cara, a gente faz imersões, cara, tudo virando online, né? A gente acabou de fazer recentemente uma imersão, a gente tinha perspectiva de fazer várias outras e agora a gente vai segurar. Não tem como, não tem o que fazer. Tá ligado? Então, isso é uma coisa importante. Se posiciona agora que você tá tendo acesso às informações com consciência, fazendo a tua parte e dando passos na direção de construir aquilo que você ficava achando que ia deixar para depois. Chegou a hora de você se tornar um fazedor de fato e ir para cima aproveitando essa oportunidade. Eu acho que os momentos de crise, né, são sempre momentos também, janelas de crescimento, né? Então, a gente está passando por uma situação real que a gente já se depara com isso, é a nossa realidade, como você falou, né? E os momentos de crise, eles nos levam a refletir, nos levam a crescer, nos levam a aprender. E aí, talvez esse momento vá puxar certas pessoas, né? Na verdade, empurrar certas pessoas, forçar certas pessoas a crescer, a desenvolver aquilo que elas começaram a desenvolver e não deram continuidade, vendo a importância de você muitas vezes depender de si mesmo apenas, do seu conhecimento, né? Da sua produção, em coisas que você pode fazer em casa, né? Então, assim, realmente o mercado online é um mercado privilegiado, né? O mercado de marketing digital é um mercado privilegiado nesse momento e a gente não sabe qual é o futuro dessa situação, né? Então, quanto mais você puder depender menos de outras pessoas, né? Ou de empresas físicas, né? Melhor para você. Realmente, todos os setores da sociedade vão sentir um pouco isso, né? Eu, por mim mesmo, por exemplo, eu sou anestesista, então as cirurgias eletivas vão parar praticamente, né? Então, todos os setores da sociedade vão sentir um pouco isso, mas, como eu falei, o momento de crise é sempre uma janela de crescimento, uma oportunidade de crescimento. Show de bola.
Cara, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por ter disponibilizado aí. Eu sei que seu tempo é bem corrido, né? E para poder dividir um pouquinho com a galera sobre essa realidade, né, do que a gente está vivendo hoje com o coronavírus e como a gente pode se preparar para lidar com isso, cara. Obrigado. Né? Vou fazer a saudação aqui assim com o pé, né? Não pode apertar a mão, que não né? pode apertar a mão. Tá filmando aí, ó. É que a gente tá apertando a mão aqui, ó. Show de bola. E é isso aí, cara. Cara, eu que tenho que agradecer, né? Pra mim é um privilégio ter essa oportunidade de comunicar aí para uma galera tão diferenciada, né? Que eu considero. Vocês são uma galera diferenciada. Pessoal que enxergou a oportunidade do mercado digital, é uma galera que está à frente da sociedade. Isso um dos seus trabalhos é popularizar isso, né? Abrir os olhos das pessoas para isso, para a possibilidade, a capacidade que as pessoas têm de vender seus conteúdos online, mas ainda é uma parcela pequena da população. Então, para mim, muito obrigado pelo convite, né? É um privilégio também poder usar esse canal de comunicação para conscientizar. Pessoal, não se desesperem, faça a sua parte, fique em casa o máximo que você puder, lave sempre as suas mãos. Se tiver alguém doente em casa, procura deixar essa pessoa mais isolada, infelizmente, com máscara. Se for ter que lidar diretamente com essa pessoa, coloque máscara também. Se possível, luvas também. Não tem tratamento específico para a doença, não tem nenhuma fórmula milagrosa para prevenir a doença. É só você evitar o contato com pessoas que estão com sintomas respiratórios, febre, né? E se você tiver sintomas respiratórios leves ou febre, fique em casa. Não dá para testar todo mundo, não dá para confirmar que todo mundo tem o vírus, tá? Fique em casa. Se você tiver sinais de gravidade, por exemplo, falta de ar, isso vem geralmente depois de 6, 7, 8 dias de doença, tá? Essa doença pode durar até 10 dias. Aí sim você procura o sistema de saúde, ou se algum familiar seu, sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, tiver assim, dificuldade para respirar, sonolência, outros sintomas de gravidade, aí sim você leva ao sistema de saúde. Se não, fique em casa, se trate em casa. A princípio, evite anti-inflamatórios, tá? Existe uma experiência ruim com ibuprofeno na Itália. Parece que esse anti-inflamatório, que é muito comum, muito usado, ele parece facilitar a infecção. Isso pode ter sido um fator que fez a Itália entrar nesse estado de caos, porque eles usam bastante essa medicação. Então, esses são os meus conselhos para vocês. Não adianta ir para o mercado comprar um mundo, né, e às vezes prejudicar até o acesso de outras pessoas. Se abasteça, se puder, faça compras online. Tem mercados que você pode comprar online, entregam na sua casa, tá? Mas o grande conselho é: lave as suas mãos, fique em casa, tá? Evite o contato com doentes e o contato com suas mucosas, com a mão, né? Se você não tiver lavado a mão. Tá bom, gente? Mas a gente vai passar por essa, como a humanidade já passou por várias epidemias e pandemias, a gente vai sobreviver, né? E vai sobreviver de forma consciente, crescendo ainda no mercado digital. É isso aí, vamos para cima. O mercado, lembra que o mercado de educação online, cara, é um dos mais resilientes a qualquer tipo de crise, né? De todas as crises que a gente passou, naquela época lá, braba de econômica com Dilma e tudo mais, o mercado só cresceu. A gente obviamente já sente algum impacto no mercado, mas continua-se um processo de crescimento dentro do mercado online. Então, se você ainda não parou para olhar e ter os seus olhos diretos para esse mercado, cara, agora é a hora. Você pode conhecer um pouco mais dentro da comunidade dos fazedores. Eu vou deixar o link, inclusive, aqui embaixo para você conhecer um pouco mais de forma profunda o que a gente vem fazendo no mercado digital, ajudando aí milhares de pessoas a se posicionarem online, construindo seus negócios na internet, começando desde uma ideia até transformar aquilo ali num negócio, até pessoas que já têm negócio, que estão escalando para negócios milionários e multimilionários online. Então a gente faz parte disso. A gente, como mentalidade empreendedora, se vê como um amplificador da mensagem dessas pessoas, como o próprio Rafael, que hoje, além do trabalho de medicina, ele está navegando dentro desse ambiente online com sucesso. Então, esse é o ponto que a gente quer deixar também aqui hoje para você, como uma oportunidade que você tem para poder entrar dentro desse mercado e romper aí com os desafios que estão diante de você. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e valeu!